Oi, gente, tudo bem? Então, a gente vai ler Provérbios 28, né? Então, a palavra se renova a cada dia. A palavra do Senhor, ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Céus e terras passarão, mas a palavra dele não passará. Amém? Então, que o Senhor, que isso possa ser a nossa âncora, né? Eu falo que esse tempo da vida da mulher, né, gestação, parto, pós-parto, ele é um momento muito importante, muito desafiador também. Eu falo que você literalmente passeia entre vale e montanha, né, às vezes umas mais, outras menos. Às vezes é uma gestação planejada, às vezes não, né? Às vezes é um puerpério sem rede de apoio, às vezes é uma mãe solo, às vezes é uma doença, né, grave ali durante a gestação. Então, são tantas coisas que podem acontecer com o ser humano, né, gente? Mas em todas as coisas, Deus está conosco, né? Ele nos sustenta, ele cuida de nós. E eu lembro que eu fiquei solteira, né? A Bela tinha 1 mês e 15 dias, eu descobri uma traição, né, do pai dela. É, E é uma história que tá lá atrás, mas é o meu testemunho, né? E aquilo foi muito chocante para mim, porque eu vinha de problemas de relacionamento, né? Porque eu tinha um problema muito de não resolvido com o meu pai, então eu buscava nos relacionamentos preencher a minha alma, né? Não buscava em Deus, e isso me trouxe consequências de escolhas ruins, né? Eu falo que se 1000 vezes eu pudesse escolher, eu escolheria fazer o jeito que eu fiz mesmo, né? Porque eu não consigo imaginar a minha vida sem a minha filha. Mas o sofrimento que tudo isso gerou foi muito profundo para mim, foi muito sofrido, né? Então a gente vai fazer escolhas e essas escolhas elas vão ter consequências, né? E não só sobre mim, mas sobre ela também, porque para mim foi um choque, porque eu era uma pessoa assim que sonhava muito em casar, ter filho, eu sonhava muito em ser mãe. E eu falava que eu ia ser mãe com 25 anos, e com 25 anos eu fui mãe, então a gente tem que profetizar sobre a nossa vida da maneira certa e profetizar na nossa vida baseadas na palavra, né? Então, algo que é importante é a gente fazer boas escolhas, né? Se relacionar com uma pessoa que tem a mesma fé que a gente, que tem os mesmos valores, né? E propósitos também, né? Às vezes a pessoa até é da mesma religião, mas a pessoa, tipo, uma quer ser dona de casa, não é, tipo assim, apegada à cidade, o outro quer viajar ao mundo, quer ser missionário e tal, na Índia, tipo, não tem nada a ver, né? Não dá para você viver só de amor. Então, as nossas escolhas, elas vão impactar, né? E eu falo assim, há uma batalha muito grande, né, contra as mulheres que estão grávidas, as duas verdades, né? É como Deus puxando a mulher e o seu bebê com cordas de amor, né? E buscando ali salvar essas duas vidas, né? Porque ali você está responsável pela salvação do seu bebê, né? De ensinar o caminho. E também Deus puxando essa mulher, e o contrário também. Satanás sempre tentando entristecer as mulheres, deixar elas deprimidas na gestação, achar que elas não dão conta, jogar muita culpa, romper relações, né? Solidão, baixa estima. Então, tudo isso tá ali na cara das mulheradas, né? E fazendo com que no momento tão especial elas estejam sofrendo muito, né? E não é só a mulher que sofre, porque o bebê sofre junto com ela, né? Então a gente precisa olhar mais para essas mulheres. Por isso que hoje mandei uma mensagem no grupo das doulas, né? Que são formadas por mim, e falei para elas: tem algo que tem ardido no meu coração desses dias. Não procrastinem em terminar esse curso. Porque existem gestantes que estão com seu coração sangrando, precisando daquilo que você tem para oferecer, precisando das palavras que você pode dizer. Talvez você olhe, né, e pense assim, nossa, mas eu não tenho tanto assim para oferecer. O que você tem é o que o coração delas está pedindo, né? Então, a gente ouvir a voz de Deus, cumprir o chamado que Ele tem para as nossas vidas, a gente precisa buscar isso com zelo. Então, vamos orar.
Pai querido, Pai amado, hoje nós vamos ler, Pai, Provérbios 28. Senhor, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha revelar, Deus, aquilo que o Senhor quer falar para nós nesses dias. Deus, em nome de Jesus, Pai, conforta o coração de cada uma. Pai, se ela estiver com dor, se ela estiver sofrendo, Pai, na alma, no corpo, no espírito, Deus, que o Senhor possa vir com cura, que o Senhor possa vir com o seu acalento. Deus, se tiver mulheres aqui com ansiedade, com depressão, Pai, que elas possam se apegar em Filipenses 4, Deus, que elas possam decorar essa palavra, recitar essa palavra 24 horas por dia, até que dentro da alma delas seja transformado pela palavra. Deus, em nome de Jesus, que elas possam entender, Pai, que a sabedoria, que a cura, que a resposta que elas estão buscando está em Ti, está na revelação da Tua doce palavra, da Sua gentil palavra. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Vamos lá, gente. Provérbios 28, 1. Os perversos fogem quando nenhum homem os persegue, mas os justos são audazes como um leão. Ó, já pensei aqui numa coisa, puerpério, né? A mãe leoa, né? Então, engraçado, né? Mas os justos são audazes como um leão. É muito comum a gente ver a mulher ali no puerpério como uma leoa mesmo, né? E não só no puerpério, mas a maternidade faz a gente virar uma leoa, né? Um dia minha filha perguntou, mãe, se você tivesse que dar a sua vida por mim, você daria? Eu falei, filha, sem pestanejar. Se em algum momento tivesse que escolher entre a minha vida e a sua vida seria. Se eu tivesse que te proteger com a minha vida, eu te protegeria. Daí ela ainda falou assim: ai, meu, mas eu não queria que acontecesse isso. Eu falei, mas isso não tem nada dizendo que isso vai acontecer, filha. Mas se precisasse, é isso que uma mãe faz por um filho, ela dá a vida, né? Então, por isso que a maternidade, ela nos aproxima de Deus, porque faz a gente entender um pouquinho mais de como o Senhor nos ama, né? 2. Pela transgressão de uma terra, muitos são os seus príncipes, mas por um homem de entendimento e conhecimento, seu estado será prolongado, né? Ou seja, homens de entendimento abençoam a terra. Um homem pobre que oprime os pobres é como chuva varredora, Lula, que não deixa comida. Não precisa falar nada, né? Aqueles que abandonam a lei louvam os perversos, mas os que guardam a lei contendem com eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas aqueles que buscam o Senhor entendem todas as coisas. Melhor é o pobre que anda na sua retidão do que aquele que é perverso em seus caminhos, embora seja rico. Quem quer que guarde a lei é como um filho sábio, mas aquele que é companheiro dos homens tumultuosos envergonha seu pai. Aquele que aumenta os seus bens com usura e ganho injusto, ajunta-os para aquele que tiver pena dos pobres. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominação. Quem quer que faça o justo se desviar para o mau caminho cairá na sua própria cova, mas os retos terão boas coisas por possessão. Olha que lindo, né, gente? O homem rico é sábio por seu próprio conceito, mas o pobre que tem entendimento o examina. Quando os homens justos se regozijam, há grande glória, mas quando os perversos sobem, um homem se esconde. Aquele que encobre os seus pecados não prosperará. Gente, isso daqui é muito sério. Aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas quem quer que os confesse, os abandone, terá misericórdia. Feliz é o homem que continuamente teme, mas aquele que endurece o coração cairá no dano. Isso daqui, esses dois versículos, o 13 e o 14, eles se complementam muito. A gente tem uma história, né, que a gente compartilhou lá no nosso grupo de doulas cristãs, de um parto que estava uma batalha espiritual enorme, sabe? Sim, aquela opressão mesmo naquele parto. E a doula, né, que era uma doula cristã, e eles eram um casal cristão, ela falou, ela pediu para ficar sozinha com a gestante, ela falou assim, olha, tem alguma coisa aqui errada. Você tem alguma coisa oculta, alguma coisa escondida. Isso daqui não é uma coisa de trabalho de parto, isso aqui é uma coisa espiritual. E diz que a mulher começou a chorar
porque ela havia traído o marido dela, né? E aquele pecado escondido estava atacando ali aquele parto, aquele nascimento, né? E para a gente entender como o pecado não confessado, ele traz um peso, traz uma brecha, uma legalidade para o Satanás atacar muito grande, né? E coitado do bebê, que não tem ali, a defesa dele aos pais, se os pais estão em pecado, né? O efeito disso é muito negativo, né? Então a gente tem que ter o coração de carne, porque o coração de pedra é o coração que esconde o seu pecado, que não quer se expor, que não quer passar pela vergonha, né? Pela humilhação de confessar um pecado, prefere viver no pecado. Eu lembro um terapeuta que é o pastor Hélio Caldeira, se vocês pesquisem lá o Instagram dele, ele é um psicanalista, ele é um pastor também, ele me ajudou muito na época da depressão pós-parto, e eu lembro que ele contou para mim uma história uma vez de uma mulher que há anos tinha uma depressão muito forte, ela era cristã, e ele fazendo todo o processo terapêutico que nada, nada, nada melhorava, ela só piorava, 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 e ele falou que um dia ele teve o discernimento de que havia algo ali, né? E ele falou com ela, falou assim, existe algum pecado que você cometeu e não confessou? E aí ela começou a chorar ali, e era um pecado também de traição, né? Ela tinha traído o marido dela com um vizinho há muitos anos atrás, se arrependeu, porém escondeu isso por anos, né? Ela não conseguia engravidar. Então, assim, a gente tem que entender que o pecado, ele gera danos no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, né? Então, quando a gente confessa, a gente é curado, né? Por isso que quando a gente confessa ali os nossos pecados um ao outro, a gente é curado. Então, isso é uma coisa que tem que estar dentro de nós. Como um leão rugidor, um urso raivoso, assim é o governante perverso sobre as pessoas pobres. O príncipe que carece de entendimento é também um grande opressor, mas o que aborrece a cobiça prolongará os seus dias. O homem que faz violência ao sangue de qualquer pessoa fugirá para a cova, nem o homem o detenha. Quem quer que ande corretamente será salvo, mas aquele que é perverso em seus caminhos cairá logo. Aquele que lavra sua terra terá abundância de pão, mas o que segue pessoas vãs terá pobreza o suficiente. Um homem fiel abundará em bênçãos, mas aquele que apressa para ficar rico não será inocente. Ter o respeito das pessoas não é bom, porque é por um pedaço de pão que o homem transgredirá, né? Às vezes a soberba, né? O elogio, a busca por elogios, ele pode fazer a gente perecer mesmo. Ter o respeito das pessoas não é bom, porque ai, já li. Aquele que se apressa para ficar rico tem um olho mau e não reconsidera que a pobreza virá sobre ele. Aquele que repreende um homem, mais tarde encontrará mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua, né? Isso é uma coisa que em Provérbios fala muito. Não busque as companhias, né, lisonjeiras, mas aqueles que falam a verdade, né? Aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você quer ouvir. Aqui, quem quer que roube o seu pai ou a sua mãe e diga isso não é transgressão, esse é companheiro do destruidor. Aquele que é de coração orgulhoso incita a contenda, mas aquele que põe a sua confiança no Senhor engordará. Meu irmão que usa, gente, esse versículo para dizer que é por isso que ele é gordo. Porque tem algumas versões que falam assim: crê no Senhor e engordará. Ele fala que quem crê no Senhor tem que estar gordinho. Mas não é isso que está querendo dizer aqui. Aquele que confia no seu próprio coração é um tolo, mas quem quer que ande sabiamente será liberto. Aquele que dá aos pobres não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Quando os perversos se levantam, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos aumentam. Lindo, né, gente? A palavra ela é maravilhosa, perfeita, agradável, né? E transforma a nossa vida. Então, que Deus fale no seu coração nesse dia. Deus abençoe.